nós vamos estar falando sobre a carreira da fé, a qual nós já estamos nela, já entramos nela e hoje precisamos entendê-la para correr ela de uma forma que nada embarace a gente, de uma forma que nada prenda, de uma forma que nada possa nos atrapalhar a cumprir o plano e o propósito de Deus para a nossa vida. A Bíblia, ela nos mostra que essa carreira se inicia quando nós temos a escolha e decidimos reconhecer o testificar do Espírito Santo em nós, que é mostrando o Filho de Deus, mostrando que Jesus morreu na cruz, consumou a obra e Ele é o autor e consumador da salvação e da fé. Quando nós dizemos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, que Ele é o Filho de Deus enviado para nos salvar, nós iniciamos essa carreira. Nós damos o primeiro passo para seguir nessa carreira, ao qual hoje, nos nossos dias, existem embaraços e pesos, mas nós precisamos, pela palavra, lançar fora tudo isso, para que possamos correr como um atleta numa maratona corre, sem nenhum embaraço nem peso, visando o alvo e o objetivo, que é chegar naquele dia e ouvir da boca do nosso Senhor: vinde bendito do meu Pai, para o descanso eterno, para o descanso que o Senhor preparou desde a fundação do mundo, para toda a humanidade. Mas é necessário hoje, no tempo que estamos, entrar pelo caminho, pela porta que é Cristo, para poder iniciar essa carreira. Em João 3,3, vamos iniciar lá, João 3,3. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Jesus, falando para o mestre da lei, diz assim: Jesus respondeu a Nicodemos: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. E agora no versículo 5, no versículo 3, no capítulo 3, no versículo 5, Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo, é necessário nascer de novo. Nesse primeiro versículo nós vemos Jesus dizendo: quem não nascer de novo não verá o reino. E nesse outro versículo, Jesus disse que ninguém pode entrar no reino se não nascer de novo. Então, para ver o reino, é preciso nascer de novo, e para entrar nele também. E quando nós fomos convencidos pelo Espírito que Jesus é o Filho de Deus e aceitamos esse ato de amor de Deus pelas nossas vidas, nós entramos nesse reino e agora estamos numa carreira. Uma carreira que nos foi proposta para quê? Para que a gente viva nessa terra como é nos céus. Para que a gente viva nessa terra da forma que Deus estabeleceu, que é boa, agradável e perfeita. Em Romanos 10:8, fala da confissão. Em 1 João 5:12, fala que quem tem o Filho tem a vida. Em Oséias 6:3, vamos para lá, Oséias 6:3. Esse caminho, essa carreira que nós iniciamos em Cristo, ela precisa, assim como um atleta se prepara para correr 10 segundos, nós precisamos nos preparar para correr a nossa vida. Oséias 6:3.
Um atleta, como Paulo cita nas suas cartas, ele busca uma glória corruptível. Mas nós corremos para uma glória eterna, uma glória que não é corruptível. Em Oséias 6,3 diz: como precisamos conhecer o Senhor, busquemos conhecê-lo, Ele nos responderá, tão certo como chega o amanhecer, ou vem as chuvas da primavera. Em outras versões diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Alguém tem essa versão aí? Pronto, essa daqui, ela fala: como precisamos conhecer o Senhor, busquemos conhecê-lo, e Ele nos responderá, tão certo como chega o amanhecer, ou vem as chuvas de primavera. Em Salmos 119, 105. Salmos 119, 105. Nós vimos que para entrar nessa carreira, para fazer parte dessa maratona da salvação, se assim posso dizer, precisamos estar em Cristo. Precisamos ter Ele na nossa vida como Senhor e Salvador. E quando a gente tem, agora se faz necessário conhecer o nosso Senhor. Conhecer o reino na qual nós entramos, conhecer a vida a qual Cristo conquistou para nós. Em Salmos 119, 105 diz assim: Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para meus caminhos. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Se você botar uma luz debaixo dos seus pés, vai acontecer o quê? Onde você pisar vai estar claro, vai estar iluminado. A Bíblia fala, nesse versículo, que a palavra é lâmpada para os pés, ela vai estar clareando, e luz para o caminho, ou seja, você vai andar com os seus pés iluminados, claros, e o seu caminho vai ser de luz. Tem como você tropeçar em um lugar que você vê o caminho todo? Tem? Só se você quiser. Mas se você anda por uma rua iluminada, você está vendo todos os buracos, toda calçada alta, toda calçada baixa, e você só cai, só leva uma topada se quiser. Porque você está com o caminho clareado e iluminado. E nesse versículo mostra que a palavra é essa luz que necessitamos para fazer com que essa carreira não tenha tropeço. Fazer com que essa carreira não seja uma carreira que a gente está andando igual quando a gente sai do oculista, que bota aquele colírio nos olhos, que a gente fica vendo buraco no chão, não tem? A gente sai andando assim, parece que a gente está pisando na lua. Pronto. A luz que a gente necessita para não estar andando desse jeito, está na palavra. Veio por meio da revelação da palavra com o Espírito que habita em nós. Então quer dizer que para que eu tenha uma boa carreira, eu preciso conhecer o Senhor, continuar prosseguir conhecendo Ele, pela palavra, tendo a luz necessária que eu preciso para caminhar e correr firmemente olhando para o alvo, que é Cristo. Em 2 Timóteo 3,16, você que é bom de endereço, vá para dar uma carreira e vá lá. 2 Timóteo 3,16. Nós vimos que a palavra é lâmpada. Nós vimos que precisamos conhecer ao Senhor. E esse texto de 2 Timóteo 3,16 nos mostra que ela é o que necessitamos para ser corrigido, instruído e ensinado. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Você pode estar estranhando um pouco a versão da Bíblia, que essa Bíblia que eu estou lendo é a nova versão transformadora. Ela é um pouco diferente dessas que tem comumente, mas está dizendo a mesma coisa. Está falando e mostrando que a Escritura é útil para nos corrigir, nos ensinar e fazer com que a gente faça
todas boas obras em justiça. Como homens e mulheres de Deus, como pessoas que são a expressão divina nessa terra para um mundo corrupto, um mundo que está destinado à destruição por Satanás, sabendo que em Cristo nós recebemos a salvação e vamos ser preservados dessa desgraça desse mundo que está por vir. Hoje, tudo que o mundo pode oferecer resume-se em grande parte da sua totalidade em dinheiro. Se tirar o dinheiro do mundo, o que é que o mundo tem? Nada. Se tirar o dinheiro do mundo, o mundo não tem nada. O mundo perece no maligno desde quando Adão desobedeceu a Deus. Quem disse que o mundo estava maligno não sou eu não, foi Deus. Deus disse a Adão, por causa disso, o mundo está amaldiçoado por tua causa. E uma coisa que está amaldiçoada, pode-se esperar o que dela? Nada que preste. Esse conhecimento que necessitamos para cumprir essa carreira, vem por meio da palavra, vem por meio das escrituras, vem por meio daquilo que está inspirado nisso aqui. Sem isso aqui, com o Espírito Santo, nós temos acesso à palavra de forma espiritual, da forma que Deus trouxe para nós. Mas, sem o Espírito Santo, isso aqui é apenas um livro. Você vai ler, vai passar o tempo, vai achar bonito, interessante. Só que não vai ver a operação do poder de Deus que é expressa pelo Espírito na sua vida e na minha. A Bíblia mostra que existe uma carreira, que existe um alvo, uma meta e um objetivo. Que essa carreira, nós devemos correr ela olhando para Cristo, olhando para a palavra. João disse que Jesus era o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra. Devemos estar correndo essa carreira olhando para a palavra, seguindo o que está escrito. Em Romanos, eu não me recordo do versículo, mas fala que devemos lançar fora todo embaraço e todo peso. Vem cá, Cris. Acorde para você não dormir. Fica aqui. Vire de costa. Agora corra. 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 Agora, espera aí, para. Agora corra. É mais fácil ou não? Então, o que é que Paulo está dizendo? Jogue fora aquilo que faz isso. Aquilo que prende você. Aquilo que faz com que você vá querer correr e fique arrastando de uma perna. Por quê? Porque essas coisas vão fazer com que a carreira que você tem e que está proposta para a sua vida seja atrapalhada, seja difícil, seja dolorosa e seja algo que você vai ter que carregar fazendo força. Todo mundo aqui sabe o que é uma cangaia? Sim ou não? Uma cangaia é aquele negócio que bota no pescoço do boi para ele carregar. E tem dois, um do lado do outro, não é isso? Um jugo, sim. Uma cangaia é só de um, né? É, de jumento, pronto. Eu confundi, troquei as bolas, não é jumento não, é boi. Pronto, o jugo ele é botado no pescoço dos bois e vai um do lado do outro carregando a carroça e carregando o peso. E quando bota esse jugo em dois bois que tem altura diferente, o mais alto se ferra, né? Para carregar. Pronto. Jesus Cristo disse que o fardo dele é leve e o jugo suave. Por que esse jugo é suave? Dentro do que a gente está falando, quando a gente está carregando esse jugo de Cristo,
nós vamos deixando esses embaraços e Cristo está correndo junto conosco. Imagina só um camarada numa maratona, numa corrida feita a São Silvestre, correndo com uma pessoa, com uma moto do lado dele, puxando ele. Ele ia estar mais na frente do que os outros, né? Pronto, a gente está do lado de Cristo, correndo a carreira. Cristo é a palavra. Cristo, Ele veio expressar a vida de Deus nessa terra. E Ele disse que o jugo dele, se é dele, Ele está de lado. É leve e suave. Então, se a gente está correndo nossa carreira junto de Cristo, junto da palavra, nós estamos carregando um fardo o quê? E um jugo suave. Nessa carreira nós não vamos estar carregando algo puxando a gente, nem arrastando a gente para trás, mas a gente vai estar caminhando com Cristo, olhando para a palavra. A Bíblia mostra em Mateus 5,13 que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós lemos em Salmos que a palavra é lâmpada e luz. E Jesus disse que agora quem é sal e luz é quem? Então, o mundo precisa ver a palavra em quem? Amém? O mundo precisa ver Cristo em quem? Em nós. Porque agora nós somos a luz do mundo. Nesse mesmo versículo de Mateus diz que não faz sentido acender uma luz e botar debaixo da cama. Ou botar uma bacia em cima. Mas ela é acesa e colocada em cima para iluminar tudo. Se o mundo está fora da palavra, e em Salmos fala que a palavra é lâmpada e luz, o mundo está na escuridão, está nas trevas, está no maligno. E nós que somos a luz e o sal, devemos aprender isso aqui, lançar fora todo embaraço e peso, e mostrar o caminho de forma íntegra e passando por ele. De forma como está escrito. Cristo, ele fala nesse versículo que é impossível esconder uma cidade construída e iluminada em cima do monte, porque todo mundo vai ver ela de longe, ela clareando. E como é que a gente, que é a luz do mundo hoje, vai estar? Eu tenho vergonha, eu tenho medo. Não, mas o povo vai dizer que eu sou doido. Não, mais isso, mais aquilo. Por que a gente vai estar fazendo isso? Se nós recebemos de Deus, por meio de Cristo, o título de luz do mundo. A luz que o mundo necessita, ele vai achar em quem? Nos filhos de Deus. Não é no mundo, não. Em 2 Coríntios 5,18, abra lá. 2 Coríntios 5,18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou o ministério da reconciliação. O que é outorgar? Ele nos deu o ministério da reconciliação. O que é ministério? Trabalho, serviço. Ele nos deu o serviço de reconciliar o mundo, sendo luz, por meio da palavra, por meio de Cristo. Em 2 Coríntios 5,20, pula aí a rua, ande mais um pouquinho, agora diz, aí está escrito: agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus fez o seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo, quando dizemos, reconciliem-se com Deus. Por meio de Cristo, nós estamos levando pessoas
a reconciliação, a salvação, a vida. Porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Em 1 Pedro 2,9 diz que nós somos o povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos estudinho para mostrar Cristo ao povo. Nação santa, povo escolhido, sacerdote, rei, embaixador, estudinho. É para mostrar Cristo. Em Romanos 5,18 fala que por meio de Cristo nós somos levantados para reinar em vida. Reinar em vida aqui nessa terra. Reinar em vida não é apenas estar com uma coroa de ouro na cabeça, sentado no trono e dando ordem, não. É para exercer as funções que um rei tem. Quais são as funções de um rei? Segundo eu vi, a rainha da Inglaterra, aquela velhinha que já tem uns 950 e tantos anos, não tem? Que é desse tamanho, daqui a pouco ela some. Ela, segundo o que eu vi, quando existe uma pessoa no seu reino que perde o emprego, que está desempregado, ela ordena que seja levado suprimentos do reino para aquela pessoa não viver em miséria. E nem o reino dela seja abalado por conta que tem um miserável dentro. Então, ela tem o cuidado com quem mora no reino dela. E nós temos o cuidado de expressar Cristo para todo mundo. Porque somos constituídos para reinar em vida, para levar a salvação a todos. Para levar Cristo a todos. Para correr essa caminhada que Cristo nos propôs depois do Calvário. Numa vida a qual não se limita a essas coisas naturais. Essas coisas naturais, elas, segundo o que Jesus falou, não devem ser a prioridade. Mas a prioridade deve ser buscar o reino e a justiça dele, e o resto vem. Buscar o reino de Deus e sua justiça é colocar as coisas de Deus em prioridade. Você sabia que esse corpo natural nosso não muda em nada o que está escrito? Sabia disso? Que nesse corpo, Satanás usa sintomas, usa dores, usa doenças, envelhece, vai se corrompendo, e se Cristo não voltar, vai morrer. Esse corpo não muda nada disso que está escrito, do que Jesus fez na cruz. Porque isso aí não é algo que nossa vida limita, mas é algo que está feito. O que Cristo conquistou na cruz, Ele deu a todo aquele que nele crê. Se você crê, você recebe. Cristo disse que nós não devemos ser como os pagãos, não ficar preocupado com o que comer e o vestir. Porque essas coisas, o povo do mundo se preocupa. Mas devemos buscar o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar. Em 2 Timóteo 2,11, vamos para lá. 2 Timóteo 2,11. A cada dia esses embaraços e pesos devemos lançar fora e buscar aquilo que a palavra nos ensina para que possamos andar desprendido e essa carreira não seja uma carreira penosa, mas uma carreira firmada na vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Isso nós vamos conhecer pela palavra. Em 2 Timóteo 2,11 diz assim: esta é uma afirmação digna de confiança. Se morremos
com Ele, também com Ele viveremos. Se perseveramos com Ele, reinaremos. Se o negarmos, Ele nos negará. Se formos fiéis, Ele permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo. Lembre essas coisas a todos e ordene-lhes na presença de Deus que deixem de brigar por causa de palavras. Estas discussões são inúteis e podem causar grave prejuízo a quem as ouvem. Esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Evite conversas tolas e profanas, que só levam a mais comportamentos mundanos. Esse tipo de conversa se espalha como câncer. A exemplo do ocorrido com Himeneu e Fileto. Eles deixaram o caminho da verdade, afirmando que a ressurreição dos mortos já aconteceu. E com isso desviaram alguns da fé. Mas o alicerce sólido de Deus permanece firme. Como está escrito, o Senhor conhece quem pertence a Ele. E todos que pertencem ao Senhor devem se afastar do mal. Numa casa grande, alguns utensílios são de ouro e de prata, e outros de madeira e de barro. Os utensílios de mais valor são reservados para ocasiões especiais, e os de menos valor para uso diário. Se você se mantiver puro, será um utensílio para fins honrosos. Sua vida será limpa, e você estará pronto para que o Senhor da casa o empregue para toda boa obra. Fuja de tudo que estimula as paixões da juventude. Que paixões da juventude? Os demônios ou os hormônios que em toda pessoa na juventude aflora e leva a gente a sair do senso. Em vez disso, busque justiça, fidelidade, amor e paz, na companhia daqueles que invocam o Senhor com o coração puro. Tem gente que diz que não é para vir mais para tempo, não. Mas aqui ele está dizendo que é para buscar a paz, a fidelidade, a justiça e o amor. E na companhia de pessoas que também fazem. E se a gente não vir para a igreja, a gente vai estar dormindo, enfiado na casa dos outros, direto. Estão entendendo? Mudando um pouco de assunto, mas já entra tudo no caldo e bota por cima. Digo mais uma vez, não se envolvam em discussões tolas e ignorantes, que só servem para gerar brigas. O servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos, apto a ensinar e paciente. Instrua com mansidão aqueles que se opõem, na esperança de que Deus os leve ao arrependimento. E, assim, conheçam a verdade, então voltarão ao perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Ou seja, nós precisamos deter o tempo da nossa vida na carreira que está proposta, buscando a justiça, a paz e o amor. Aquilo que a gente acha, pensa, diz do outro é perca de tempo. Porque todos vão estar diante de Deus e vão ser julgados. Nós não precisamos estar fazendo um papel e uma coisa que não é nossa obrigação. Aquilo que o outro faz ou deixa de fazer, um dia ele vai estar diante de Deus e vai prestar conta. Não é eu e você que vai prestar conta por ele, não, que a gente não é fiador, não. Jesus Cristo, Ele é o caminho que leva a Deus. Se estivermos nele e fazendo isso, ao qual essa carreira nos proporciona, que é levar a salvação, mostrar o Evangelho, trazer as pessoas da morte para a vida,
e conhecer a graça, conhecer a palavra, estamos fazendo a nossa parte. Então o que é que precisamos fazer? A nossa parte andando em amor. Paulo diz que devemos estar aptos para ensinar com mansidão aqueles que se opõem. E não é arengando e brigando não, querendo que o povo se dane para o quinto dos infernos. Ensina com amor, fez sua parte, pronto. Se essa pessoa, aceita, ela vai receber a salvação também, vai mudar daquela desgraça que estava pensando e passar a pensar como Cristo. Mas o que você tem que fazer é apenas isso. Ensinar com mansidão e amor. O quê? O caminho da justiça, da paz e do amor. Buscar estar sempre na luz, andando na graça, andando em Cristo, na palavra, para que quando situações como essa se levantem, você esteja forte para não agir contrário a isso que está escrito. Eu esteja forte para agir de acordo com isso que está escrito. Porque na nossa carne habita corrupção. Se você pegar um fósforo e jogar num tambor de gasolina, o que é que acontece? Pega fogo e em muitos casos explode, não é isso? A carne da gente é só isso. É um tambor de gasolina. Aí chega um enviado e joga o fósforo. Se você estiver mergulhado na água da palavra, na unção do Espírito, o fósforo bate e se apaga. Mas também se você não tiver, vai pegar fogo. E daqui a pouco acontece como eu já vi em alguns casos. Irmãos partindo para agressão física, dando tapa um no outro, empurrão, agressão verbal. Só que não convém aos santos viver essa vida. Não convém aos santos andar dessa forma. Porque aos santos convém cumprir a carreira, buscando a palavra e olhando para o autor e consumador da fé, que é Cristo. O autor e consumador da fé nos leva a viver de acordo com o amor. E no amor não se suspeita mal. No amor não tem ranço. No amor não tem inveja. No amor não tem mão desconvertida, como eu já ouvi gente dizendo que eu sou crente, mas daqui para baixo não é não, meto lá a mão. Não tem essa, no amor não tem isso não. Para isso aí tem um remédio, sabe qual é? Facão. Jesus Cristo disse, aquele que seu olho lhe faz pecar, arranque e jogue fora. Aquele que seu braço lhe faz pecar, arranque e jogue fora. Então pronto, o remédio é facão. Se não se converter, eu passo o facão. É melhor entrar no céu sem o braço do que ir para o inferno com tripa e tudo. Hoje, nós precisamos entender que esse caminho deve ser trilhado, essa carreira deve ser trilhada com o calçar do Evangelho da Paz, com o caminho iluminado pela palavra e uma carreira sem peso e embaraço. O que é peso e embaraço? São coisas que detêm a nossa vida, tiram nossa atenção e nos levam a sair do foco, do propósito. Tem pessoas que o peso e o embaraço é uma mentira. Tem pessoas que é roubar. Tem pessoas que é usar drogas. E cada um vai. Isso é um embaraço para tirar a pessoa da carreira que Cristo fez para aquela pessoa na cruz. Deus criou toda a humanidade. Criou toda a humanidade é criatura de Deus. E você acha que Deus criou todo mundo sem propósito, sem destino, sem direção, esperando a vida levar, deixa a vida levar, a vida leva eu? Você acha que Deus fez isso? Não, Ele criou cada um com um propósito e um objetivo. E para que esse propósito seja bem sucedido, é necessário conhecer a palavra, pois ela é a luz que a gente necessita. Entrar em Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem entrar em Cristo e buscar a palavra, é impossível viver a vida de Deus nessa terra.
É impossível andar nessa boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Porque o que é expresso de Deus se revela para nós por meio da palavra. Tudo aquilo que Deus quer revelar, tanto espiritualmente, divinamente, de Deus, está na palavra. Muitos dizem, ninguém explica Deus. Jesus Cristo disse, olhe para mim que eu faço as coisas que eu vi meu Pai fazendo. Então Jesus Cristo explica Deus. E Jesus é a palavra. A gente precisa acabar de tanto misticismo e querer inventar coisas. Porque Jesus Cristo é a palavra. E por meio dela a gente conhece Deus. Por meio dela, por meio da palavra, Deus se expressa para nós que somos filhos. Quem é pai que ia ter uma fortuna, uma herança, ou um pote de comida que ia ver seu filho passando fome, ia deixar lá seu filho? Oxe, vai para lá, eu não vou te mostrar não, que tem comida aqui não. Fica aí, passando fome, sofrendo, padecendo. Nenhum. E por que com Deus é diferente? Por que Deus ia dizer, corra a carreira, sem embaraço, sem peso, e não ia dar formas da gente viver essa carreira e andar nessa carreira? Por que Deus faria isso? Não, ele se expressou divinamente na palavra. Toda escritura, como nós vimos, é divinamente inspirada. E por meio dessa escritura, a gente conhece a Deus e a forma que Deus quer que nós sigamos nessa carreira. E andemos nessa carreira. E vivamos segundo o que está escrito. Por quê? Porque Ele nos ama. Porque Ele é amor. E Ele mandou Cristo se entregar para que a gente viva essa carreira plenamente.